Já alguma vez sentiu um ligeiro calafrio? Ou talvez uma pontada de preocupação ao fazer algo que sempre fez, mas que de repente parece um pouco mais arriscado? Talvez ao subir umas escadas, ao apanhar algo que caiu, ou até mesmo ao circular num local mais movimentado. É uma realidade que, à medida que os anos passam, o nosso corpo muda, e o que antes era uma tarefa simples pode tornar-se uma situação de risco, infelizmente. Muitos de nós só tomamos consciência disto depois de um susto, ou pior, depois de uma queda ou um problema de saúde. Mas e se eu lhe dissesse que há lugares, ou melhor, situações cotidianas que a maioria das pessoas entre os 65 e os 80 anos visita ou experimenta, que são verdadeiramente perigosas para a sua saúde e bem-estar, e que muitas vezes ignoramos por completo? O segredo não é isolar-se, mas sim identificar e adaptar-se. Neste vídeo, vamos desvendar 6 desses lugares perigosos e mostrar-lhe como pode protegê-lo para que possa viver a sua vida plenamente, com mais segurança e tranquilidade. Fique conosco até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva. Vamos começar a desvendar esses lugares que podem ser verdadeiros perigos escondidos. O primeiro lugar, e talvez um dos mais comuns no nosso dia a dia, são os supermercados hiperlotados, especialmente durante os horários de ponta ou nos fins de semana. Imagine a cena: corredores cheios, pessoas apressadas com os seus carrinhos, crianças a correr e o chão por vezes úmido ou com alguma coisa derramada. Para alguém com mais de 65 ou 70 anos, este ambiente pode ser uma verdadeira armadilha. Os riscos são variados e muitas vezes subestimados. Primeiro, o risco de quedas, um escorregão num pedaço de fruta caído, um tropeção num carrinho mal estacionado, ou até mesmo ser empurrado acidentalmente na multidão, pode resultar numa queda séria, com consequências que vão desde contusões a fraturas, que nesta fase da vida demoram muito mais a recuperar. Em segundo lugar, o estresse, a pressão de se apressar, de procurar os produtos que deseja num mar de pessoas, a fila interminável na caixa. Tudo isto contribui para um aumento do nível de estresse, o que não é nada benéfico para a sua saúde cardiovascular. O coração acelera, a tensão pode subir, e a experiência que deveria ser rotineira transforma-se num verdadeiro desafio. E não nos esqueçamos do esforço físico: levantar sacos pesados de compras, manobrar um carrinho cheio e depois carregá-los até casa. Tudo isto pode sobrecarregar as suas articulações, a sua coluna e os seus músculos, especialmente se tiver alguma condição pré-existente como osteoartrite ou osteoporose. Além disso, nestes espaços fechados e cheios de gente, a exposição a germes e vírus é muito maior. É um autêntico viveiro para gripes, constipações e outras infecções respiratórias, que podem ser mais graves para a nossa faixa etária. A boa notícia é que há soluções simples para este primeiro lugar perigoso. Tente ir às compras em horários de menor movimento, como a meio da manhã ou a meio da tarde durante a semana. Muitos supermercados oferecem serviços de entrega em casa, o que pode ser uma excelente opção para as compras mais volumosas e pesadas. Se for às compras, leve uma lista para ser mais eficiente. E não hesite em pedir ajuda a um funcionário se precisar de apanhar algo que esteja muito alto ou muito pesado. Use um carrinho de compras com rodas grandes e fáceis de manobrar. Priorize sempre a sua segurança e conforto. Passando para o segundo lugar, que merece a sua atenção, os ambientes com pouca iluminação e repletos de obstáculos, tanto dentro como fora de casa. Pense bem, quantas vezes já se levantou à noite para ir à casa de banho e teve de tatear no escuro?
Ou quantas vezes se viu a caminhar por uma sala cheia de móveis, tapetes soltos ou fios elétricos expostos. Estes são cenários perfeitos para uma queda. A nossa visão tende a diminuir com a idade. A nossa percepção de profundidade pode ser afetada. E o tempo de reação para evitar um obstáculo é mais lento. Uma luz fraca esconde perigos que antes eram óbvios. Aquela borda do tapete que está ligeiramente levantada. O chinelo que ficou no meio do caminho. O fio do carregador do telemóvel esticado pelo chão. Tudo isto são armadilhas silenciosas. Fora de casa. A situação não é diferente. Calçadas mal iluminadas, parques com raízes de árvores salientes, ou até mesmo a entrada do seu prédio com umas escadas sem luz adequada. O que pode fazer? Comece por garantir que a sua casa está bem iluminada. Instale lâmpadas mais potentes nas áreas de passagem, como corredores, escadas e casas de banho. Considere luzes noturnas com sensor de movimento, especialmente no caminho entre o quarto e a casa de banho, para evitar surpresas no escuro. Remova todos os tapetes soltos que possam escorregar ou fazer com que tropece, se não puder removê-los. Use fitas antiderrapantes por baixo. Mantenha os seus caminhos livres de obstáculos, arrume fios elétricos, sapatos, revistas ou qualquer objeto que possa estar no chão. Mantenha os móveis organizados e com espaço suficiente para se movimentar. Para as escadas, certifique-se de que os corrimãos estão firmes e use iluminação extra. Talvez até tiras antiderrapantes nos degraus. E quando sair de casa, especialmente ao anoitecer. Use lanternas se o caminho não for bem iluminado e evite atalhos desconhecidos. Escolha sempre o caminho mais seguro, mesmo que seja um pouco mais longo. E agora, o terceiro lugar perigoso, que deve evitar ou abordar com extrema cautela as escadas íngremes ou sem corrimão. Seja em edifícios antigos, em casa de amigos ou em certas estações de metro ou autocarro. As escadas representam um dos maiores riscos de queda para a nossa faixa etária. Uma escada íngreme exige mais esforço físico, tanto para subir como para descer, colocando mais pressão sobre os joelhos e tornozelos, sem um corrimão. A falta de apoio é crítica. O nosso equilíbrio natural pode não ser tão fiável como antes. E um pequeno desequilíbrio pode levar a uma queda grave. As consequências de uma queda numa escada podem ser devastadoras, desde entorses a fraturas de anca ou da coluna, que exigem longos períodos de recuperação e podem comprometer a nossa independência. É por isso que é tão importante ter consciência deste perigo. O que pode fazer? A primeira e mais simples regra é se houver alternativa. Use-a. Procure elevadores, rampas ou escadas rolantes. Muitos locais públicos já oferecem estas opções. E não há vergonha nenhuma em usá-las. Se não houver alternativa e tiver de usar escadas, vá com calma. Agarre-se firmemente ao corrimão, se houver um, e use-o como apoio principal. Desça um degrau de cada vez, colocando ambos os pés no mesmo degrau antes de avançar para o próximo. Em vez de alternar os pés como faria naturalmente, esta técnica, conhecida como pé a pé, dá-lhe mais estabilidade e controlo, se a escada não tiver corrimão, ou se for muito íngreme e não se sentir seguro. Não hesite em pedir ajuda a alguém. Pode ser um familiar, um amigo ou até mesmo um estranho atencioso. A sua segurança é a prioridade. E, claro, use sempre calçado seguro e confortável, com sola antiderrapante. Para ter a melhor aderência possível, nunca subestime o perigo de umas escadas. É melhor prevenir do que lamentar. Continuando a nossa conversa sobre os lugares que podem ser um risco para a sua saúde. Chegamos ao quarto ponto, as zonas com calçadas irregulares, buracos ou ruas excessivamente movimentadas. Pense nas ruas da nossa cidade,
ou da sua vila, por vezes. As calçadas são antigas, com pedras soltas, buracos inesperados, ou raízes de árvores que levantam o pavimento. Andar por estes locais é como fazer um percurso de obstáculos, e um simples tropeção pode ter consequências sérias. A nossa capacidade de levantar os pés pode diminuir ligeiramente com a idade. E a visão periférica também não é a mesma, o que significa que podemos não ver um pequeno desnível a tempo. Uma queda nestes locais não só pode causar lesões físicas, como fraturas, mas também abalar a sua confiança para sair e fazer as suas atividades diárias. O medo de cair pode levar ao isolamento, o que é prejudicial para a sua saúde mental e social. Além das calçadas, as ruas muito movimentadas, seja por carros, motas ou até mesmo peões apressados, também representam um perigo. Atravessar uma rua com trânsito intenso ou tentar passar por uma multidão pode ser estressante e perigoso. A velocidade do trânsito, a distração dos outros e a nossa própria lentidão no tempo de reação tornam estas situações de alto risco. O que podemos fazer para nos protegermos em primeiro lugar? Planeie as suas rotas, se for a pé. Prefira caminhos que conhece e que sabe que têm calçadas mais regulares e bem conservadas. Peça recomendações a amigos ou vizinhos sobre as melhores ruas para caminhar na sua área. Em segundo lugar, o calçado é fundamental. Invista em sapatos confortáveis, com sola antiderrapante e que lhe deem bom apoio aos pés. Evite saltos altos, chinelos ou sapatos que não segurem bem o pé. Em terceiro lugar, esteja sempre atento ao seu redor. Evite distrações como olhar para o telemóvel enquanto caminha. Mantenha o olhar focado no caminho à sua frente para detetar potenciais perigos. Se estiver a atravessar uma rua, use sempre as passadeiras, mesmo que signifique andar um pouco mais. E certifique-se de que os condutores o viram antes de avançar. Se possível, evite sair em horários de pico, quando as ruas estão mais cheias e as pessoas mais apressadas. Se tiver de o fazer, vá com calma e não hesite em parar se sentir apertado. E se usar uma bengala ou andarilho, certifique-se de que é adequado para o seu uso e que lhe dá a estabilidade necessária. Lembre-se, a sua segurança ao caminhar é mais importante do que chegar ao seu destino alguns minutos mais cedo. O quinto lugar perigoso que precisamos de considerar são os locais com alta exposição a doenças contagiosas. Refiro-me a sítios como hospitais, clínicas, ou até mesmo grandes centros comerciais e eventos lotados, especialmente durante a época de gripes e constipações, que em Portugal costuma ser no outono e inverno. Nestes ambientes, estamos rodeados por muitas pessoas, e nem todas estão perfeitamente saudáveis. O risco de apanhar uma gripe, uma constipação, ou mesmo outras infecções respiratórias como a Covid-19, é significativamente maior. Para quem tem entre 65 e 80 anos, estas doenças, que para os mais jovens podem ser apenas um incômodo, podem tornar-se algo muito mais grave. O nosso sistema imunitário, embora ainda robusto, não reage com a mesma rapidez ou eficácia a novas ameaças. Uma gripe pode facilmente evoluir para uma pneumonia, e uma constipação pode debilitar-nos, tornando-nos mais suscetíveis a outras complicações. Pense no impacto de ter de ficar acamado por alguns dias, perder a sua rotina e o esforço que o seu corpo tem de fazer para combater a doença. Além disso, as visitas a hospitais, mesmo que para consultas de rotina, expõem-nos a um ambiente onde há uma concentração maior de bactérias e vírus. Não estou a dizer para evitar os cuidados de saúde, de forma alguma, mas sim para ter consciência dos riscos. O que pode fazer para se proteger neste quinto lugar perigoso? A primeira linha de defesa é a higiene das mãos.
Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tocar em superfícies em locais públicos e antes de comer, se não tiver acesso a água e sabão. Use um desinfetante para as mãos à base de álcool. Em segundo lugar, a vacinação é crucial. Mantenha as suas vacinas em dia, especialmente a vacina anual contra a gripe e as doses de reforço contra a Covid-19, conforme as recomendações do seu médico. Estas vacinas não só o protegem contra a doença, como também minimizam a gravidade dos sintomas caso seja infectado. Em terceiro lugar, sempre que possível, evite as multidões, especialmente em espaços fechados e mal ventilados durante as épocas de maior circulação de vírus. Se tiver de ir a um centro comercial muito movimentado, considere ir em horários de menor afluência. Use máscara em locais fechados e cheios de gente se sentir mais seguro. É uma barreira eficaz. E, por último, evite tocar na sua cara olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Estas são as portas de entrada para os germes. Priorizar a sua saúde neste aspecto significa ter um cuidado extra em ambientes onde os germes estão mais presentes, permitindo-lhe desfrutar da sua vida com mais tranquilidade e menos preocupações com doenças. E, finalmente, chegamos ao sexto e talvez mais insidioso lugar perigoso, porque não é um local físico que visitamos, mas sim um estado em que muitos de nós se encontram por longos períodos, o sofá da sala por horas a fio. Sim, o seu próprio sofá, ou a sua poltrona preferida. Pode ser um dos lugares mais perigosos para a sua saúde. Se passar demasiado tempo nele, refiro-me, claro, ao sedentarismo, é tentador. Não é depois de tantos anos de trabalho e responsabilidades. A ideia de relaxar e passar horas a ver televisão, a ler, ou a simplesmente descansar. Parece um merecido luxo. No entanto, o nosso corpo foi feito para se mover. E quando paramos de nos mexer, ele começa a deteriorar-se. As consequências de um estilo de vida sedentário são vastas e graves, especialmente para quem tem entre 65 e 80 anos. Em primeiro lugar, a perda de massa muscular. Os nossos músculos, se não forem usados, atrofiam. Isso leva à fraqueza, o que por sua vez aumenta o risco de quedas. Pequenas tarefas, como levantar-se de uma cadeira ou subir um degrau, tornam-se mais difíceis. Em segundo lugar, a saúde óssea. A falta de atividade física contribui para a perda de densidade óssea, o que pode agravar a osteoporose e tornar os nossos ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Em terceiro lugar, a circulação sanguínea. Passar muito tempo sentado pode levar a problemas de circulação, como inchaço nas pernas, varizes, e aumenta o risco de coágulos sanguíneos. Em quarto lugar, o ganho de peso. Menos movimento significa menos calorias queimadas, o que pode levar ao aumento de peso e, consequentemente, ao risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardíacas e problemas nas articulações. E não podemos esquecer o impacto na saúde mental. O sedentarismo está ligado a um maior risco de depressão, ansiedade e declínio cognitivo. A mente e o corpo estão interligados. Então, como podemos sair deste lugar perigoso? A chave é o movimento, e não tem de ser nada radical. Comece devagar e aumente gradualmente. O mais importante é quebrar os longos períodos de inatividade. Levante-se e dê uma pequena caminhada pela casa a cada hora. Mesmo que seja apenas para ir à cozinha buscar um copo de água. Faça alongamentos suaves no sofá, ou enquanto vê televisão. Considere atividades que possa desfrutar e que o façam mexer jardinagem, dança suave, pequenas caminhadas ao ar livre no bairro, natação ou aulas de ginástica adaptada para seniores. Se tiver essa oportunidade, pode até fazer exercícios de força usando o peso do seu próprio corpo.
como levantar-se e sentar-se da cadeira várias vezes, ou levantar pesos leves até uma garrafa de água. Serve. O objetivo é evitar ficar inativo por mais de 1 hora seguida. Coloque um lembrete no seu telemóvel ou relógio se for preciso. Lembre-se, cada passo conta. Mover-se regularmente não só fortalece o seu corpo e protege a sua saúde física, como também melhora o seu humor, a sua energia e a sua acuidade mental. Transforme o seu sofá num lugar de descanso temporário, e não num local de permanência prolongada. A sua saúde agradece cada movimento, por mais pequeno que seja. Chegamos ao fim desta nossa conversa, e espero que estas reflexões o ajudem a encarar o seu dia a dia com uma nova perspectiva, mais consciente e, acima de tudo, mais segura. Vimos como desde a agitação dos corredores do supermercado, passando pelos perigos invisíveis de uma casa mal iluminada, o desafio de escadas íngremes e os riscos das ruas com calçadas traiçoeiras, até a importância de se proteger em locais com maior exposição a doenças e, finalmente, a necessidade de se levantar e mexer, mesmo quando o seu sofá parece irresistível. Todos estes lugares representam potenciais armadilhas para a sua saúde e bem-estar. Não se trata de viver com medo ou de se isolar. Longe disso, a mensagem principal é de empoderamento. É sobre ter conhecimento, fazer escolhas conscientes e adaptar o seu ambiente e as suas rotinas para que possa continuar a desfrutar da vida com autonomia e vitalidade. Pequenas mudanças nas suas escolhas diárias podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Afinal, a prevenção é sempre o melhor caminho, e a sua saúde é o seu bem mais precioso. Lembre-se, cada um de nós é único, e o que funciona para um pode não funcionar exatamente da mesma forma para outro. O importante é encontrar o seu ritmo, aquilo que o faz sentir bem e seguro. O nosso corpo é uma máquina incrível, mas precisa da nossa atenção e cuidado contínuo. Ao tomar estas precauções, não está apenas a evitar riscos, está a investir na sua liberdade, na sua energia e na sua capacidade de viver a vida que deseja, sem limitações desnecessárias. Está a garantir que pode continuar a fazer as coisas que gosta, a estar com as pessoas que ama e a explorar o mundo ao seu redor com confiança e tranquilidade. Agora, gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes lugares perigosos mais o surpreendeu ou qual deles sente que precisa de ter mais atenção no seu dia a dia? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua perspectiva pode ajudar muitas outras pessoas que estão a ver este vídeo. Se achou este conteúdo útil e importante para a sua vida, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo. É uma forma simples de nos dizer que estamos no caminho certo e de ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar dele. E claro, não se esqueça de subscrever o nosso canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar informações e conselhos práticos para que possa viver a sua melhor vida, em todas as idades. Muito obrigado por ter estado conosco. Cuide-se, viva cada dia com propósito e continue a viver a sua melhor vida em todas as idades.